A violência, a pandemia e as mistificações. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na nossa coluna de Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de abordar e dialogar um assunto que é recorrente, é muito presente nas conversas no nosso país, na mídia, no bate-papo no boteco, no bate-papo com a vizinhança, que é a questão da violência. Quantas vezes nós já não ouvimos em programa de mídia ou nessas conversas informais aquela frase: como a violência aumentou no Brasil, como o Brasil está violento. Bom, se é para falar de violência, vamos tentar entender do que nós estamos falando e também entender um pouco aquilo que nós queremos dialogar sobre a violência e a pandemia. Nesse período agora da pandemia, uma parte considerável da população fez um esforço para permanecer em casa, evitar ao máximo a circulação, para evitar uma maior contaminação pelo novo coronavírus. E o que nós vimos nesse período, em que ficaram mais pessoas em casa, foi um aumento dos indicadores de violência. Bom, nós podemos pensar, quando nós falamos então em relação à violência, quem são os atores e as atrizes desse processo de violência? Quem pratica? Quem é vítima? Qual é o local dessas práticas violentas? Muitas vezes, por exemplo, em relação a violências sexuais, se trabalha com a ideia de que essas violências são praticadas nas ruas, à noite, em lugares ermos, por bandidos, monstros, criminosos. Aqui, lembrando, né, o tipo de fala que é usado por muitos locutores policialescos, né, nas nossas rádios e TVs. E, na verdade, a maioria dos crimes sexuais não são praticados nas ruas, são praticados nas casas, nos lares das famílias. E são praticados, na maioria, por membros dessas famílias. Avô, tio, irmão, pai, primo. Vamos lembrar aquele caso daquela menina, que acho que tinha uns 11 anos de idade, que estava grávida porque foi vítima de estupro por familiares, que quase foi impedida de fazer a interrupção da gravidez, o aborto, por pessoas que se diziam religiosas e cristãs. Que maravilha, né? De cristianismo é esse que obriga uma criança a ter um filho vítima de estupro, decorrente de um estupro. Então vamos lá. Vamos derrubar alguns mitos, algumas falsificações a respeito da violência. A violência não está somente ou majoritariamente nas ruas. E é importante discutir o que nós consideramos, caracterizamos, conceituamos como violência. O assassinato de uma criança, de um adolescente, certamente é uma expressão de violência, não temos dúvida. Mas será que os assassinatos de crianças e adolescentes são tratados da mesma forma, sem considerar em que lugar essas crianças e adolescentes moram, a cor da pele dessas crianças e adolescentes, a classe social, a faixa de renda? Isso é importante, já que nós estamos falando de violência e queremos entender a violência. E inclusive a maneira como se trabalha o fenômeno da violência. Qualquer violência praticada contra criança e adolescente deve ser repudiada. Então, certamente, a violência que vitimou aquela menina Isabela Nardoni deve ser repudiada. A gente tem que ser solidário aos familiares que vivenciaram isso. A violência que vitimou também recentemente o garoto Henri Borel também tem que ser repudiada. Nós temos que dar toda a solidariedade aos seus familiares. Temos que exigir a apuração, a responsabilidade de quem praticou as violências. Mas caberia aqui uma pergunta. Esses são dois casos em momentos diferentes. O caso da Isabela Nardoni talvez 10 anos ou mais. Henri Borel mais recente, agora desses meses. As pessoas que estão ouvindo aqui, eu perguntaria: ouviram falar de um adolescente, 14 anos, em Campinas, chamado Jordi Silva, que estava simplesmente andando na garupa da moto com seu irmão, andando de moto. E a moto ela era de propriedade do irmão, tinha toda a situação legal, e ele foi assassinado por um tiro desferido por um guarda municipal. Absurdos, ou seja, quem deveria nos proteger provoca a morte. E esse assunto ficou pouquíssimo tempo e desapareceu da mídia. Jordi da Silva
era morador da região do Parque Osiel, Monte Cristo e Gleba B, uma região de comunidades pobres, carentes. Ele era negro. Então, difícil não considerar nessa discussão da violência as diferenças de tratamento conforme os corpos mortos, as vítimas. Então nós acabamos verificando que há mortes e cadáveres que valem menos, porque produzem menos repercussão, menos clamor. Então isso é importante, sob pena de nós não entendermos nada do que acontece no nosso país, não agora, ao longo da história. Pois bem, violência na história do Brasil. O Brasil está muito violento. Quando esse país não foi violento? O Brasil, como nós conhecemos hoje, se estruturou a partir da violência. Ou não foi a violência, o assassinato em massa, como chamado por muitos corretamente de genocídio dos povos nativos e indígenas? Simplesmente milhões de pessoas assassinadas. Por qual razão? Porque estavam num território que os europeus, principalmente portugueses, queriam conquistar. Não bastasse o assassinato em massa de povos nativos indígenas, o sequestro e escravização de outros milhões de povos africanos, negros, trazidos para cá, para, num regime escravocrata, enriquecer uma elite branca. Isso na violência, lembrando também que, talvez diferente do genocídio indígena, não chegou a ter um extermínio desses povos africanos, mas uma parte considerável morreu no caminho, na viagem, e outra parte morreu aqui, mediante torturas, maus tratos, porque isso era recorrente, até porque aquele sistema jurídico da escravidão, o sistema escravocrata, negava humanidade àquelas pessoas. Os negros não eram considerados seres humanos, eram considerados objetos, coisas, eram vendidos, comprados e vendidos em mercados. Isso não é violência? Onde que esse país não foi violento? E depois todos os processos, de lá para cá, a maneira de lidar com as rebeliões populares, mortes, massacres, canudos, balaiada, cabanagem, enfim, vários momentos de rebelião popular. Rebelião popular contra o quê? Contra injustiças. A luta contra a injustiça produziu massacres nesse país. A elite desse país só soube dirigi-lo de uma forma, massacrando o povo. Então, a violência vem de quando? De quando que vem essa violência? Então é preciso entender, porque se nós não trabalharmos essa questão, nós não vamos entender de onde vem essa violência. Entender que essa violência é desde a nossa origem e que infelizmente nunca deixou de existir. Mais ainda, se nós não fazemos esse ajuste de contas com esse passado, o que significa enxergá-lo, olhá-lo e enfrentá-lo nas raízes, nós nunca vamos conseguir de fato superar essa violência. Uma violência que é decorrente de um sistema injusto, de uma concentração de riqueza absurda. Ou nós não sabemos que uma parte, esses jovens, né, que nós precisaríamos analisar, que são desconsiderados na mídia, e que são jovens, a maioria negros, pobres, das periferias, que nós temos uma estatística, um dado, e aqui não é um dado de suposição, são dados oficiais, que antes da pandemia, que é já um cenário horroroso, essas 340 mil mortes, nos anos anteriores nós vimos quase que uma média de 60 mil mortos por ano, por mortes violentas. Mas eram esses jovens, que são da classe trabalhadora, das periferias, negros e pobres, que não eram considerados e que já eram vítimas de outras violências anteriores, historicamente excluídos da escola, excluídos da possibilidade de acesso a um trabalho digno, excluídos de possibilidade de desenvolvimento social e cultural. E o que se esperaria nesse quadro, se não mais e mais violência? E quando esse debate da violência é feito em muitos desses programas policialescos, muitas vezes em alguns espaços governamentais, parlamentos, câmaras, assembleias, aí aparecem aqueles milagreiros com a fórmula para combater a violência. Circular mais armas. As armas são uma parte significativa dessa prática de violência. Qual é a inteligência que diz que circular mais armas vai ajudar a reduzir violência? Não vai, vai aumentar. Ou os outros milagreiros que falam, vamos aumentar as penas mais graves. A lei de crimes hediondos, que já tem mais de 10 anos de vigência, pretendia penas mais graves para chamados crimes hediondos, crimes mais cruéis, feios, né, graves. Não teve efeito nenhum, não funcionou.
Nós temos que buscar outras formas, temos que melhorar sim nosso sistema de investigação de homicídios, temos que melhorar a perícia criminal, temos que melhorar a qualidade da investigação e do processo judicial. Mas antes disso nós temos que considerar esse fenômeno, que é de um país que não é pobre. Por favor, não fale em país pobre, é um país muito rico, mas uma riqueza mal distribuída, concentrada, que é uma das razões deste processo de violência. Então, ou nós entendemos isso, e entendemos que para discutir a violência nós temos que discutir a nossa história e discutir por que nós nunca conseguimos superar essa situação absurda de concentração de riqueza, ou não haverá qualquer condição de fazer um debate efetivo, sério e qualificado sobre a violência. Nós acreditamos que é possível, e acreditamos que as pessoas que defendem os direitos humanos, os direitos sociais e a democracia precisam ter a responsabilidade e o compromisso de fazer esse debate de maneira séria e efetiva. É enfrentar a violência, é enfrentar a nossa história de terríveis e graves desigualdades. Com isso, nós podemos atingir um outro patamar, uma sociedade mais justa e mais fraterna. Era isso, muito obrigado.